E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos falar sobre gases ideais. Pode parecer estranho porque no início eu vou falar sobre termômetros, mas o objetivo desse vídeo é esse aqui, ok? Gases ideais é só se você ter paciência que você vai entender qual é o passo a passo da ideia. Antes, deixa o seu like, compartilha, comenta, são vocês que estão decidindo a sequência desses vídeos. Tá? Se eu gravo mais termodinâmica, se eu gravo mais eletromagnetismo, eu estou seguindo o feedback de vocês. Legal? Vamos lá. Todo mundo, mesmo no ensino médio, já estudou termometria, né? Você aprendeu que o Celsius construiu um termômetro de tubo de vidro, colocou um líquido lá dentro, e aí ele pegou essa construção, colocou, por exemplo, dentro de um recipiente como esse, onde existe gelo fundente, esperou a altura da coluna se estabilizar. Então, suponhamos que se estabilizou nessa altura ali que eu pintei de verde, pá, ele marcou, depois pegou o sisteminha dele, colocou em contato com água em ebulição, e aí o líquido lá dentro foi dilatando até se estabilizar numa outra posição, tá? Essas duas posições são os famosos pontos fixos, e no caso do Celsius, ele dividiu esse intervalo em 100 partes, de 0 a 100. O Gabriel Daniel Fahrenheit, já escolheu pontos fixos diferentes, mas o que vale aqui não é uma aula de termometria, tá? É uma aula sobre gases ideais, mas o que vale aqui é essa ideia genérica, tá? Nesse momento, inclusive, eu queria chamar a atenção para duas coisas que são diferentes e vira e mexe alguém mistura, tá? O que é uma grandeza termométrica e o que é uma substância termométrica. Quando a gente vai construir um termômetro, pessoal, a gente procura uma grandeza que varie quando a temperatura varia. E a gente estabelece uma relação entre elas. Então, naquele meu exemplo ali, seria o comprimento da coluna de um líquido. Seria a grandeza termométrica daquele exemplo que eu dei. Esse é um caso muito comum no dia a dia de vocês. Então, se eu perguntasse, o termômetro da sua casa, a grandeza termométrica dele é o comprimento da coluna de líquido. Legal. E qual é a substância termométrica desse termômetro da sua casa? Provavelmente você diria mercúrio. Então, não confundam a grandeza termométrica com a substância termométrica que é utilizada. Eu coloquei aqui outros exemplos de grandezas termométricas, como por exemplo a pressão de um gás, que é muito importante aqui nesse vídeo, tá? É o objetivo da discussão, inclusive. Então você pode ter um termômetro que você repete, por exemplo, algo semelhante com o que eu falei, a pressão do gás é alterada e você cria uma relação entre essa pressão e a temperatura. Tudo bem? A ideia é basicamente a mesma. Temos outros termômetros que utilizam a resistência elétrica de um condutor. Então, você coloca lá o termômetro em contato com o sistema que você quer estudar. Devido ao aquecimento ou ao resfriamento, a resistência elétrica do condutor muda e pela resistência você altera, você cria uma relação e descobre a temperatura. Tudo bem? Então, vamos pegar exemplos aqui. Um outro exemplo, de um líquido que poderia ser utilizado nesse tipo de termômetro. Um termômetro cuja grandeza é o comprimento, a altura, né, de uma coluna de líquido. Um termômetro cuja grandeza é a pressão de um gás, poderia usar hélio, por exemplo. E num termômetro que meça através da resistência elétrica,
A substância termométrica bastante famosa nesse tipo de situação é a platina. Tudo bem? Agora sim, começando a preparar o grande momento que nos levará a isso daqui. Eu tenho uma pergunta muito comum em vestibular até, tá? Aqui é um vídeo para ensino superior, mas essa é uma pergunta bastante comum no ensino médio. Vamos ler comigo aqui, ó. Suponha 2 termômetros de tubo de vidro, um utilizando mercúrio, outro utilizando etanol, que concordam em 0 e 100. Você pegou o termômetro de mercúrio, fez esse procedimento, marcou o 0 e o 100, pegou o de etanol, repetiu o mesmo procedimento e marcou os mesmos pontos fixos. Será que eles concordam em valores intermediários? Pessoas, com certeza, em valores intermediários haverá diferença entre as medidas dos 2 termômetros. Por quê? Porque a forma como eles se comportam ao longo da variação de todas as temperaturas possíveis nesse intervalo não é exatamente igual. Haverá diferenças de dilatação. Então existe uma influência na medida da substância termométrica que você escolheu, mesmo que você tivesse marcado os mesmos pontos fixos. Então essa é uma questão bem legal, tá? E eu preciso dessa resposta para que a gente possa discutir gases ideais. Eu vou dar uma pausa, vou reorganizar o quadro aqui e a gente já volta, ok? Vamos lá, pessoal, continuando. Primeiro eu construí aqui uma resposta para vocês, tá? Para quem gosta de copiar, da explicação anterior que eu dei. Vamos ler comigo aqui, ó. Em algumas temperaturas intermediárias, as medidas dos termômetros de substâncias termométricas diferentes não coincidem. Lembrando que eu estava falando aqui sobre termômetro que utiliza líquido, tá? Teria sido até bom ter colocado aqui. Afinal, a dilatação dos líquidos, para ficar bem claro, não é uniforme ao longo de todo o intervalo. Então existe diferença de dilatação entre um termômetro de mercúrio e um de álcool, por exemplo, e isso geraria medidas diferentes, mesmo que os pontos fixos marcados fossem iguais. Foi isso que eu falei para vocês. E por que foi importante chamar atenção para isso? Porque isso pode não acontecer se nós estivermos utilizando um termômetro a gás. Então, eu dei um exemplo de um termômetro a gás que utilize a pressão. Você coloca lá em contato com o corpo quente, mede a pressão, coloca em contato com o corpo frio, mede a pressão, marca os seus 2 pontos fixos e divide o intervalo entre eles, tá? Olha só que legal, pessoal. Se você vai reduzindo a concentração do gás no termômetro que você está utilizando, possíveis diferenças nos valores intermediários tendem a desaparecer, diferentemente do que acontece com os líquidos. Pô, essa é uma coisa que eu bato muito nas minhas aulas. Tem cara que você pergunta para ele o que é densidade, e ele decorou lá, né? Massa sobre volume, por exemplo, no caso de uma densidade volumétrica. Só que, pô, eu espero que quando eu tenha falado concentração, automaticamente você tenha percebido que eu estou falando sobre densidade, né? Se você divide a massa sobre o volume, você está estudando a concentração de massa daquele sistema, por exemplo, num determinado volume, ok? Então, à medida que você vai reduzindo, usando gases com concentração cada vez menores, esse tipo de distorção ela tende a desaparecer. E aí eu já tenho um outro OBS aqui, ó. Olha só o que eu acabei de falar, né?
todos os gases, tá? Com densidades suficientemente baixas se comportam de forma semelhante e aí você começa a não ter essas variações que eu discuti aqui, por exemplo, no caso de termômetros que utilizavam líquidos, desde que o gás esteja em densidade suficientemente baixa. Não depende, pessoal, do tipo de molécula daquele gás. Uma coisa legal, aqui nessas aulas de termodinâmica, a gente está utilizando uma variedade gigantesca de livros, tá? Gigantesca. A gente tem, por exemplo, vários vídeos com resolução do livro do Colin, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma frase do Halliday, aqui a gente tem uma do Mário José de Oliveira. Então é uma mistura, tá, pessoal? De maneira que fique tudo bem claro para vocês ao longo aí desse curso que a gente vai construindo de termodinâmica. Então, voltando para cá, independentemente do tipo de gás, independentemente do tipo de molécula daquele gás, tá? Isso aqui é verdade. E esse tipo de comportamento, olha só, a gente classificará a partir de agora como sendo o comportamento de um gás ideal. Legal, né? Esse vídeo vai continuar numa sequência, mas o mais importante de tudo, pessoal, é o seguinte, né? Utilizando termômetros a gás, fazendo medidas, por exemplo, utilizando a pressão, né? Tentando descobrir a temperatura a partir da pressão, você vai, né, fazendo várias medidas, tal, e você percebe que esse comportamento aqui tende a uma reta, né? Legal. Então, a gente vai lá e constrói uma reta através de várias medidas de pressão para várias temperaturas diferentes. Legal. A gente obtém uma reta e a gente descobriu, pessoal, que extrapolando essa reta, usando uma linguagem mais popular, sei lá, esticando a reta, eu construí essa reta aqui que está pintada de vermelho e eu estiquei ela, tentando descobrir qual seria a temperatura para a qual a pressão é zero. A pressão do gás é nula. Pessoas, independentemente do tipo de gás que eu estou usando, se a densidade dele for suficientemente baixa, eu chego no mesmo resultado, menos 273,15 graus Celsius. Eu não coloquei aqui, tá? Mas graus Celsius seria a temperatura para a qual a pressão daria zero. Tudo bem? Legal? Então, repetindo, usando gás, desde que você tenha uma densidade suficientemente baixa, você elimina esse tipo de problema que aconteceria, por exemplo, com termômetros que utilizam líquidos, porque você chegaria num estágio onde o gás se comporta como ideal. Outra coisa interessante das medidas, né, que foram feitas é que quando os gases estão com esse tipo de comportamento, se comportando como gases ideais, foi descoberto empiricamente que o produto PV, o produto pressão por volume deles, sempre é proporcional à temperatura. Agora, detalhe muito importante, tá, pessoal? Essa temperatura aqui tem que estar medida em Kelvin. Aqui no Brasil a gente usa muito Celsius. Eu tinha alertado isso no início do vídeo. Isso aqui não é um vídeo de termometria, apesar de eu ter falado muito em termômetro, tá? Que eu queria chegar nessa ideia aqui, mas não é um vídeo de termometria. Mas observem, tá? Essa temperatura tem que estar em Kelvin. E só fazendo uma revisão rápida aí do ensino médio, Kelvin é um valor em Celsius somado com 273, tá? Então, se você tiver um valor qualquer na escala Celsius, se você somar com 273, você obterá esse valor em Kelvin. Aqui nessa relação, a temperatura tem que estar em Kelvin,
tá? A equação completa, então, seria essa daqui, PV igual a nRT, esse N é o número de mols, esse R é uma constante e o T eu já falei, é uma temperatura medida em Kelvin. No próximo vídeo, aí eu vou estar focado aqui nessa equação e também discutindo um pouquinho mais sobre a ideia de gases ideais. Foi só uma rápida introdução. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e vai dando o feedback de vocês, tá? Percebam que esse vídeo aqui foi gravado posteriormente a muitos outros, porque vocês pediram. Então são vocês que estão determinando o que vai acontecer. Eu preciso do feedback de vocês através das curtidas, comentários e pedidos. Legal? Até a próxima. See you later.